essa é a pergunta da Daiane Moreira. Quais as complicações que quem pede asilo, de quem pede asilo? É verdade que não pode ir visitar o país de origem? O Roger sabe muito bem essas É verdade. respostas. Então, o que acontece? Você está pedindo asilo, dizendo que você sofreu alguma perseguição e que você tema futuras perseguições. Então, se você está fugindo por esses motivos, porque você está com medo baseado em alguma circunstância, não faz sentido você voltar para lá de férias enquanto eles estão tentando avaliar seu processo, né? Então a gente sabe que não é permitido, para ser bem direto a resposta. Tá certo. O Henrique Hipólito perguntou o seguinte: gostaria de saber se um residente permanente pode passar o Green Card para um F1 com status válido, que está trabalhando ilegalmente. Esse processo pode prejudicar o residente permanente? Então, essa pergunta falta, assim, algumas informações de substância, mas vamos tentar fazer o nosso melhor para responder. Vamos lá. Se essa pessoa que é residente americano, ele é dono de uma empresa e ele quer contratar essa pessoa, temos que ver o currículo para ver, né? Muitas vezes a pessoa só fala EB3, 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 mas às vezes tem outras opções, que a pessoa já é formada, tem superior formação e qualifica para outra posição. Então, a gente teria que ver. Agora, o fato que ele falou, a pessoa está trabalhando ilegal, levanta um suspeito. Eu já falo, mas então ele está trabalhando para você? Porque se for o caso, isso é ilegal. E daí isso poderia complicar você, né? Também. Então, mas se a pessoa está trabalhando independente em outro lugar, essa pessoa já está fora da lei, né? Mas o que ele está fazendo fora da lei não seria uma coisa que eles podem falar para o americano. Ah, você está contratando alguém. Não, mas ele está trabalhando e não cai na responsabilidade de você. Eu, pessoalmente, eu sempre falo, Roger, para deixar as coisas claras. Alguém que está trabalhando sem autorização está fora da lei. Em qualquer momento pode ser deportado. É uma coisa que eu não aconselho um americano se envolver. Se o americano chega para mim, ele vai ser meu cliente, quer patrocinar e já me divulga tudo isso, eu já falo, você sabe que esse funcionário já está fora da lei. Em qualquer momento ele pode ser deportado, porque não pode trabalhar sem autorização. Tá certo. Vamos para outra pergunta aqui da Daiane Moreira, que essa é bem pertinente, doutora. Bom dia, doutora. Gostaria de saber se alguém que possui Green Card pode passar Green Card para quem está ilegal e indocumentado, ou já tem que ser cidadão. E poderia explicar como funciona o processo? Então, isso muitas vezes depende do Visa Bulletin, porque eu já fiz um rapaz, ele era americano, ele era apenas residente porque não tinha cumprido o tempo suficiente para ser cidadão. Daí ele casou com uma brasileira que já estava morando aqui há anos sem autorização, já estava ilegal. Só que o ano passado deu current, né? Current é que tem green cards disponíveis para quem casa com um residente. Por quê? Sabemos que quando você casa com um cidadão, você não pega a fila de espera de green card. Não interessa se está disponível ou não. Você não vai olhar para a Visa Bulletin. Não me interessa quando estão disponíveis, porque eu sou categoria de preferência number one. First Family Preference. Eu estou casando com um cidadão. Agora, nesse caso, a gente teria que olhar o Visa Bulletin e ver, está current o filing date, pode fazer. Beleza, show de bola. Vamos para a próxima pergunta do William Mello. No caso do visto EB3 com processamento consular, entrevista, no Brasil, é Uhum. necessário aplicar o I-485 ou no processo consular esse formulário não se aplica? A entrevista para o EB3 no consulado do Rio de Janeiro é em português ou em inglês? Sim, então, o que acontece? O formulário I-485 é um formulário para quê? Adjustment of Status. O que é isso? Ajustamento de status. Vamos mudar seu status. O que é o status? Ou você é não imigrante, um visto, né? Temporário, estudante, trabalhador, ou você é imigrante, green card. Então, a gente usa essa petição
informação em todos os processos, não interessa de trabalho ou de casamento, quando você vai trocar seu status dentro dos Estados Unidos. É um formulário usado para Adjustment of Status. Então, quem está fora não vai usar esse formulário. E as entrevistas são em inglês. Então, se preparem. Bom, vamos para a próxima pergunta do perfil Wizard. Olá, doutora. O jeito mais fácil de se tornar cidadão americano é através do casamento? E ainda está em vigor o ingresso nas Forças Armadas Americanas para estrangeiros, que é aquele famoso MAVNI? Sim. Então, eu não falo que a única forma é através de casamento, porque sabemos que essas pessoas todas, através dos EBs, EB1, EB2, EB3, elas vão se tornar residentes, né? Se for aprovado o benefício Green Card. E após 5 anos, elas podem se tornar cidadãos também, e não recebendo através de casamento. Qual que é a diferença, Roger? Quando você casa e você recebe seu Green Card através de um casamento, e você continua casado com essa pessoa, em vez de ter que esperar 5 anos para fazer a cidadania, você é elegível em 3. Então, acelera o processo. Então, essas informações, às vezes, são um pouco descontraídas, né? E também, por exemplo, agora eu fiz, recente, algumas semanas atrás, para uma moça que ela está no militar. Então, é um processo acelerado também. Em vez de ter que esperar os 5 anos, vamos falar, se a pessoa recebeu o green card, ela não quer esperar os 5 anos. Ela é militar, então é acelerado. E continua esse processo, sim. Ah, continua? Eu achei que estava fechado. Não, o processo de aceleração, Ah, desculpa, qual processo que você fala? Eu estou é. falando de uma pessoa que é residente e quer fazer o processo de green card, em vez de esperar 5 anos, ela pode fazer esse acelerado através, porque ela está inscrito como militar. E Ah, você está perguntando sobre... o MAVNI. Tá Não, aberto? não, 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 não. Já Esse não, não, já fechou, sim. tá certo. Emanuel Lima. Vi que o presidente dos Estados Unidos falou em uma espécie de ranking para estrangeiros terem direito ao green card. O que a Sim. doutora sabe sobre isso? Então, eles estão perguntando sobre o Merit-Based Immigration. O presidente gostaria de fazer um sistema de mérito, e as pessoas que são formadas, que têm experiência, que são empresários, que são, segundo ele, os mais inteligentes. Ele fala the best and the brightest, os melhores e os mais inteligentes. As pessoas que são médicos, dentistas, advogados, a gente que são cientistas, a gente quer priorizar, dar prioridade para essas pessoas. Então, isso seria o Merit-Based Immigration. E também ele falou que gostaria de acabar com Chain Migration. Chain Migration é pessoas que passam através de gerações de família. Então, eu passo para o meu marido, daí ele passa para a mãe passa para os irmãos passam para os filhos, e vai indo. Porque a gente sabe que não tem limite aonde acaba essa chain migration. Você pode passar e vai, e vai, e vai. Então, ele quer acabar com isso e quer colocar uma prioridade in the best and the brightest, segundo ele. Tá certo. Mas ainda não está nada definido, né, doutora? Não, isso é tudo assim, conversas até ainda. Eleição. That's right. Thank you. Vamos para a próxima pergunta aqui. A Liliana Mendes. Eu tenho cartão verde, Green Card. É preciso quantos anos para aplicar para a cidadania americana? Eu acho que aqui precisaria saber como que ela conseguiu, né, doutora? Correto. Ou 3 anos, se ela continua casada e recebeu através de casamento, ou de outra forma, que ela recebeu através de outra forma, 5 anos. Tá certo. O Anderson Brito. Olá, doutora. Sou formado em RH, Recursos Humanos. Essa área tem bons caminhos para o Green Card nos Estados Unidos? Então, a gente teria que fazer uma avaliação de currículo. Eu não gosto de falar, porque assim, eu vejo muitas pessoas fazendo lives, canais de YouTube, e parece que estão vendendo alguma coisa que não bate muita confiança. Sim, você é X empregador. Não, não é assim, é currículo, gente. A gente tem que ver o currículo, ver se você tem experiência, quantos anos você trabalha na área, qual que é a sua experiência. Será que ele ganhou prêmio? Será que ele é EB1? Será que ele já foi entrevistado? Será que ele tem um propósito interessante? Então, assim, eu acho que
uma pessoa que tem uma formação superior, que está trabalhando na área, vale a pena fazer uma avaliação. Por quê? Muitas vezes as pessoas, eles entram em contato, a gente faz uma consulta e eu falo, ó, hoje em dia você não qualifica, mas vamos ajudar você a fazer um planejamento, né? Meio que eu fiquei conhecida na área, que me falam, eu fui para fulana advogada na Flórida e me falam que eu não qualifico. Daí eu falo, não, hoje não. Vamos trilhar um caminho junto, porque eu vou te encaminhar ideias de como você pode se organizar para você, através de 6 meses, um ano, qualificar. Isso não tem nada errado com isso. Mas o que eu não gosto de fazer é vender aqui. Sim, ele sim, Roger. Ah, recursos humanos? Com certeza, Roger. Vamos encaixar ele sim. Não é legal isso. Isso é vender sonho falso. O Creomar Gomes. Quem está no processo do Green Card K1 e ainda não teve entrevista nos Estados Unidos e se Sim. divorciar? Como proceder ou tem chance de receber meu Green Card mesmo se divorciando? Acho que o K1 é Não. no Brasil, né, doutora? Não, mas você tem que entrar. Então você entra com o K1 e daí você tem 90 dias para casar. Daí ele já casou. Então na cabeça dele é tipo, ele continua no K1, mas ele já está no agente beneficiárias. Mas não, porque se você chegar na entrevista e eles perguntarem onde está seu marido, eu divorciei, você não qualifica mais para o benefício. O Anderson Brito. Estou concluindo um curso de barbeiro por uma instituição de conceito no Brasil, a qual me dará certificado. Qual o caminho para percorrer para me aperfeiçoar? Obrigado. Então, vamos falar que ele é um dono do barbeiro dele, que ele é dono de uma própria lugar. Eu acho que a gente pode pensar em ver o currículo, ver a experiência, porque às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou ganhar um prêmio? Depende, né? Depende da sua área. Às vezes tem prêmios para empreendedores, não tem que ser, sabe, tem que ser uma pessoa que é entrevistado, sim, mas tem que ser Forbes Magazine. Não é por aí. Tem que ter uma entrevista, talvez no seu ramo, sabe? Às vezes tem o jiu-jitsu, eu uso muito exemplo que a gente, nossa, jiu-jitsu toda semana aqui, mas a gente tem revistas que são do jiu-jitsu, Tatame, Gracie Man, Jiu-Jitsu Times, com a área dele talvez tem, né, revistas que são dedicadas ao ramo dele. Então a gente teria que trilhar um caminho para ele e ver, mas sabe o que, doutora? Eu acho que B1 não vai dar. Vamos olhar, então, outras opções. Talvez essa pessoa tenha cidadania italiana, talvez ele vai abrir uma filial aqui, já penso em L1, já penso em E2. Então, Roger, aqui fica um pouco difícil, não é que a gente não quer, mas isso é uma consulta, porque vai depender muito do currículo, do trabalho dele, e o que ele quer fazer. Quer vir temporário, quer vir como estudante, quer vir como turista, quer trabalhar, quer abrir business. Tem várias coisas que a gente tem que entender. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero fazer só um curso, doutora, eu não quero morar lá. Eu quero aprender as técnicas americanas. Por isso que, então vamos pensar em outras opções. Então, muito pessoal essa pergunta. Tá certo. Vamos para a última pergunta aqui do box de comentários. O perfil JCS17. Não tem o nome do pai em minha certidão de nascimento, porque até então não o conheço. Existe alguma possibilidade de um americano me registrar e eu ganho o green card e outros documentos? Então, ele está falando de adoção, adoption, é assim que se fala em português, né? Sim. Ok. Então, quando a pessoa é menor de idade, é um processo também bem burocrático e demorado, mas, assim, ele falando me registrar, eu não sei se ele tem alguém que quer fazer uma adoption, né, oficialmente. Mas, muitas vezes, não é tão fácil uma pessoa pensar, porque se ele é menor de idade e a mãe está viva, não faz sentido, porque é uma jogada que eles entendem. A pessoa quer trazer o amigo, então vou adotar o filho do meu amigo. Então, é uma coisa que tem que ser avaliada realmente. Eu acho que é um pouquinho mais complexo do que as pessoas imaginaram. A doutora quer passar alguma mensagem para o pessoal que está aqui na live ou que vai assistir depois? Uma palavra de esperança? Sim, com certeza. Eu sempre falo que a gente tem que pensar positivo e a gente tem que se organizar e fazer nosso planejamento e lembrar que as circunstâncias externas que estão acontecendo no mundo, seja de imigração, político, Covid, a gente não tem controle sobre isso.
Mas a gente tem controle total sobre o nosso destino através de cada escolha que você faz. Então, aconselho sempre que você faz um planejamento, faz uma pesquisa sobre a pessoa com quem você vai trabalhar. Às vezes até é importante fazer mais de uma consulta para você entender se essa pessoa é a mais adequada para você, porque lembrando, todas as decisões que nós fazemos vão ter um resultado, vão ter uma consequência. Então, aconselho que você procura, vai no Google, que é muito usado aqui nos Estados Unidos, o Google Review, vê se a pessoa é advogado com a AB dos Estados Unidos, se a pessoa tem a capacidade, porque esse é o seu dever. Você está colocando sua vida e seu sonho na mão de outra pessoa. Então, toma bastante cuidado com quem você vai escolher para ajudar você a lograr a sua meta aqui nos Estados Unidos. Tá certo. Bom, pessoal, então essa foi mais uma live, né, respondendo perguntas. Lembrando que nós vamos fazer essa live outras vezes, né, com a doutora, sempre a cada 15 dias, ou até mesmo até antes, né, caso Sim. surja algum imprevisto. E lembrando que se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. As redes sociais da doutora também estão abaixo, caso você queira marcar uma consulta para passar o seu caso e ver se você tem alguma possibilidade aqui imigratória nos Estados Unidos. Deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutora. Até mais.